bem, quem chegou depois? Iracema, Larissa, Rose e Lia. E o restante eu já tinha dado boa noite. Então, boa noite para vocês. 20 horas e 8 minutos. Hoje nós vamos iniciar o nosso encontro, dando continuidade ao nosso encontro anterior sobre as influências sobre a nossa personalidade. E para já deixar fresco na memória de vocês, personalidade não é o mesmo que individualidade. Hoje nós somos personas. Persona Antônio, persona Vânia, persona Edson, persona Iracema, que vão compor a individualidade espírito. Por isso que a espiritualidade, no Livro dos Espíritos, diz que nós somos a soma das nossas existências. Que acertamos, que erramos, que mais erramos do que acertamos, e nós somos essa soma. E essa personalidade desse momento atual em que nós estamos, essa contemporaneidade, vai se somar à individualidade espírito que somos. Consequentemente, a personalidade de hoje, Silvia, Jéssica, Márcia, Lia, Ivone, é responsável por adquirir ou não conhecimentos que lhes sejam favoráveis para que beneficiem as personalidades passadas que constituem a individualidade. Maravilhoso isso. Coisa linda isso. Às vezes a gente não entende, mas é assim que somos. Então, nossa abordagem hoje será sobre as influências, sobre a nossa personalidade e como nós podemos trabalhar com elas. Em tempos passados, diríamos assim: como nós podemos aceitá-las ou não. Mas o melhor é como podemos aprender a trabalhar com essas influências. Se aprendemos a trabalhar com elas, nós desenvolvemos uma espécie de sexto sentido que nos diz se a influência que está atuando sobre nós, de encarnados ou desencarnados, nos interessa ou não. Perceberam que eu estou tendo o cuidado de não dizer se é benéfica ou não? Eu disse assim, se nos interessa ou não. Porque aquilo que me interessa pode não interessar a outro, porque o outro acha ou tem certeza de que aquilo que me interessa não é bom, porque já passou por isso. Mas como eu não tenho a experiência do outro, eu acho que é bom. E aceito. E aí eu colho as consequências dessa minha atitude de ter interpretado no momento que aquilo era bom. Mais para frente, anos depois, décadas depois, ou mesmo séculos depois, eu terei a consciência de que aquilo que se apresentava como bom não era bom. E, portanto, eu tenho que me responsabilizar pela escolha, na época, boa e que hoje se apresenta como equivocada. É isso que a gente vai falar um pouquinho na noite de hoje. Com essa abertura aí um pouco já filosófica, né? Eu trago para vocês o nosso trabalho da noite. Vamos lá. É isso aqui. Se vocês estiverem vendo aí, para minha segurança e minha tranquilidade, se vocês estiverem vendo o material que eu coloquei, me deem um ok, por favor. Estão vendo? Beleza.
Então eu coloquei aí, como título e abertura do nosso encontro, a influência oculta, e depois eu coloquei Livro dos Espíritos. Então, bem no final do nosso encontro, eu vou fazer com uma interpretação de algumas passagens do Livro dos Espíritos. Por que isso? Porque o Livro dos Espíritos, quanto mais nós lemos, mais estudamos e mais meditamos, nós descobrimos que é um livro de grande filosofia, embora não devidamente valorizado. Portanto, nesse nosso slide inicial, temos aí a presença de um oculto, um espírito, vejam que a presença é energia, atuando sobre o nosso cérebro, o nosso encéfalo. E aqui estão as áreas que ele mais atua, ou eles mais atuam, sejam aqueles que chamamos de amigos ou não. O lobo frontal, que nos dá a perspectiva de futuro, o aprendizado e o que é que nós esperamos e desejamos. O tálamo, que trabalha com todas as sensações que vêm de fora e que nós temos por dentro. O hipocampo, que memoriza tudo o que aprendemos. A amígdala, que registra todas as nossas emoções. Tá? O hipotálamo, que aqui está, que trabalha principalmente as cadeias de hormônio. E o bulbo olfatório, que é o único par de nervos que não passa no cerebelo, vai direto para o nosso cérebro. Depois, se houver oportunidade e interesse, eu posso explicar algumas dessas áreas. Mas não é o tema do nosso encontro de agora. Tá bem? Tudo bem com essa abertura aí? Tranquilos? Então vamos lá. Vamos abordar o conceito do sono quando nós dormimos. Tá? Vamos dormir, para nós é um ato natural, simples, necessário para que a gente possa se recompor, refazer as nossas forças e iniciarmos o dia seguinte. Por exemplo, no dia seguinte, nesse Dia das Mães que acabou de passar, a Jéssica trabalhou que nem uma maluca. Muita gente querendo passar pelos cuidados dela. Então ela foi dormir muito cansada, exausta. Mas esse é o nosso pensamento simplório, de encarnado. É exatamente durante o sono que a influência oculta dos espíritos, decorrente das nossas relações mentais durante o sono. O que significa a relação mental? A relação mental é o meu comportamento como pessoa durante o dia. As minhas escolhas, o que eu penso, como eu entendo a vida, como eu compreendo o relacionamento com aqueles que estão ao meu lado ou distante de mim. Então essas relações mentais, elas nos acompanham do cotidiano para o sono. E aqui está dizendo assim, ó, já vimos que essa influência se manifesta após voltarmos ao estado de vigília. Olha como é interessante isso. Eu sofro a influência do dia, vou dormir, e essa influência mental que eu tive durante todo o dia, eu continuo durante o sono, que é o desdobramento, e quando eu volto para o dia, eu volto sob a influência daqueles com quem eu fiz contato. Eu reforço esse contato. Portanto, quando nós voltamos ao estado de vigília, sob a forma de intuição, eu vou repercutir na minha personalidade o meu modo de sentir a vida. Então não há intervalos, não tem essa história, durante a vigília é uma coisa, durante o sono é outra, durante a vigília é outra. É uma continuidade.
E essa continuidade, aquilo que eu fui intuído durante a noite, eu vou continuar no dia seguinte no meu comportamento. Se eu estou aprendendo isso, eu começo a perceber que a minha relação mental do dia é responsabilidade minha, é escolha minha. Eu determino. Porque se eu determino, isso vai influenciar quando eu dormir. E quando eu dormir, essa influência me leva, pela lei de afinidade mental, para aquilo que vai continuar se manifestando em mim no dia seguinte. Tá bem? Assim, vocês estão vendo essa imagem. É claro que é uma imagem alegórica, onde mostra que a relação mental dessa mulher durante o dia foi uma relação monstruosa, uma relação doentia, uma relação que provocava e causava desconforto em muitas coisas. Durante a noite, ao dormir, ela se desdobra e vai se encontrar com aqueles com quem ela manteve o intercâmbio mental. Dúvidas? Tranquilos? Tá fácil aqui, né? Tá mastigadinho. Vamos lá. Portanto, meus queridos e minhas queridas, nós todos, quando temos angústia, temos ansiedade que você não sabe de onde vem. Tô ansioso, não sei por que que eu tô ansioso, não sei por que que eu tô angustiado, tô com uma tristeza, tô com uma sensação ruim, ou aquela satisfação assim, nossa, eu tô tão satisfeito com a vida. Eu me sinto tão bem interiormente, mas eu não sei de onde vem isso. Isso vem da noite que você acabou de encerrar. Portanto, aquela relação mental que você teve à noite pode te trazer angústia, pode te deixar ansioso, pode te deixar satisfeito, pode te deixar melancólico, que vai se manifestar no teu corpo físico, modificando o seu estado afetivo. Talvez você já tenha acordado, talvez, porque comigo às vezes acontece. Você acorda extremamente irritado. E você diz assim: caramba, eu acabei de acordar. Por que é que eu tô tacando pedra em todo mundo? Tô brava, não sei por quê. O que é que aconteceu? Ninguém me fez nada. E aquela raiva vai crescendo, você não quer conversar com ninguém, você quer distância, você quer se afastar, você quer ficar isolado, e é aí que esse povo vem para cima de você. Isso é aquilo que eu estou acabando de dizer aqui. Os seus sentimentos da noite com quem você encontrou em desdobramento se manifesta no seu comportamento físico, na sua afetividade depois que você acorda. Influência oculta da espiritualidade que te causa isso. Mas se você acorda de bem com a vida, generoso, generosa, tudo está ótimo, você está leve, você sente a vida fluindo, influência oculta da espiritualidade que te ajuda nesse processo do bem-estar. Então, nós estamos sujeitos à influência do bem-estar ou do mal-estar, do estado afetivo, de acordo com a relação mental que eu estabeleço com a minha escolha. Não é o outro que impõe, não é o outro que diz o que eu faço, mas sim aquilo que eu acredito que é bom para mim. E aquilo que eu acredito bom para mim pode estar certo, me beneficiando, ou não, me prejudicando. Mas isso se prolonga durante o sono físico. Tá?
E esse prolongar durante o sono físico, à medida que o tempo passa, isto é, passou uma semana, duas, um ano, 10 anos, 20 anos, não importa. Se a minha relação mental com a vida, no personalidade Antônio durante o dia é doentia, é uma relação de queixa, é uma relação de insatisfação, é uma relação de puro desejo de apropriar, 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 é claro que a minha relação mental ao dormir é a mesma. É a mesma. E é muito difícil depois, ao longo do tempo, quando eu começo a me dar conta que isso está me prejudicando, e venho para grupos ou para casas como a nossa, que trabalha com a lógica, com a fé raciocinada, é muito difícil para a pessoa modificar esse hábito de décadas. Ela entende, ela aceita, ela sabe o que fazer, mas não consegue. Por quê? Porque todos os sentimentos durante ao longo de décadas modificaram o seu estado afetivo. Ela não está acostumada com o estado afetivo que é inverso ao que ela faz no dia a dia. Ela até entende, mas não consegue. E aí, o que complica, vou abrir um parênteses aqui para vocês, para que vocês possam entender melhor, embora não faça parte do tema de hoje, mas eu vou abrir. Nós vamos entender o porquê é que, quando nós falamos com as pessoas e percebemos que elas não mudam e nós insistimos, olha, você precisa mudar, nós provocamos nessas pessoas um conflito que leva ao arrependimento, à mágoa consigo mesmo, à incapacidade de não conseguir trabalhar consigo mesmo. Portanto, sente-se totalmente inócua, totalmente incapaz de fazer qualquer coisa. Aumenta o processo de angústia, aumenta o processo de ansiedade, aumenta o processo de insatisfação interior. Por isso que é preciso muito cuidado ao falar com os encarnados que nos procuram nessa situação. Fechando essa parte, nós vamos para os sentimentos. Por que é que os nossos sentimentos muitas vezes nos surpreendem, nos causam impacto, nos deixam surpresos no sentido, puxa, eu nunca senti isso. Se eu senti, eu não me lembro. Alguém já passou por isso? Todos, né? Todos. O que a espiritualidade responde para nós? Que os nossos sentimentos, tudo aquilo que nós manifestamos em nosso corpo físico, é quase sempre, um efeito das comunicações que nós tivemos com espíritos durante o sono. E vocês vão dizer assim: ah, então agora eu estou entendendo por que é que eu sonho com o Antônio. Por que é que eu sonho com a Sônia? Por que é que eu sonho com a Lilian? Por que é que eu sonho com a Ivone? Por que é que eu sonho com as pessoas? É um efeito das comunicações que nós tivemos durante o dia, durante a semana, e que durante o desdobramento, essas comunicações se manifestam nas relações com o sono, no quesito sonho. Mas como o sonho, ele é uma alegoria, ele é uma construção da nossa mente, ele nunca vai corresponder à realidade do que realmente está acontecendo. O nosso cérebro cria algumas imagens, algumas situações para que possa traduzir ou estabelecer relações entre o que sonhou e entre aquilo que vivenciou. Tá? Então, vejam a influência oculta, para nós já não é tão oculta, da espiritualidade vai refletir
em nós durante as nossas comunicações com as pessoas. Com as pessoas. E nós vamos perceber por que algumas pessoas nós nos comunicamos facilmente e com outras nós temos grande dificuldade. E elas não nos fizeram nada. Aí você diz assim, o ditado popular, qual é? O meu santo não bate com dele. Não é esse o que vocês dizem? O meu santo não bate, mas eu não sei dizer por quê. Mas eu quero distância. Acho melhor não. Aqui está a resposta. É quase sempre um efeito das comunicações que, sem saber, nós tivemos com os espíritos ou das relações que tivemos com eles durante o sono. Então, nós podemos receber comunicações durante o sono, como essas comunicações: palestras, aulas, workshops, saraus, reuniões de estudo. São essas formas. Ou das relações. Quais são as relações? Terapia, tratamentos e assim por diante. Tá? Avançando um pouco mais, isso vai refletir nas nossas atitudes. Por isso é que nós vamos olhar para o outro e dizer: eu não estou entendendo a tua atitude, eu não sei por que você está tendo esse comportamento. E não sabe mesmo. Por que está agindo assim comigo? Eu não te fiz nada. Aí nós vamos aplicar esse conhecimento e pensar assim: bom, essa atitude pode ser decorrente da relação que essa pessoa, seja meu marido, minha esposa, minha filha, meu filho, meu namorado, meu noivo, não importa, das relações que essa pessoa pode ter tido com a espiritualidade durante o sono. E, portanto, isso é resultado desse encontro e esse comportamento está se manifestando agora em vigília. Quando nós abrimos esse entendimento, nós ampliamos o campo de conhecimento. Certas atitudes que nos levam a agir de determinado modo ou em determinada direção, enquanto estamos em vigília, como agora, são induzidas nas relações mentais com os espíritos durante o nosso sono. E nós começamos a perceber várias coisas que nos acontecem. Por que é que o meu filho ou a minha filha, que eu dei tudo que podia para torná-la uma pessoa nobre, uma pessoa de conhecimento, respeitadora, uma pessoa que eu desejaria que se tornasse alguém de referência, tem esse comportamento, essa atitude que não condiz com o que eu ensino para ela. Não é, Ivone? Eu não ensinei nada disso, mas aqui está a resposta. As relações mentais com os espíritos durante o nosso sono, o sono das pessoas, determina o comportamento e as escolhas da vida. Está fora do nosso alcance. Está distante da nossa capacidade de interferir, porque está acontecendo no desdobramento. E no desdobramento, a relação espírito para espírito é diferente de espírito de filho para filha, de filho para mãe, de filha para mãe. É diferente, encarnado. Há ainda um certo respeito, mas no desdobramento não tem isso. Não tem isso. Eu simplesmente ignoro aquele que está ali tentando me orientar. Não quero saber de você, vou embora. E vai embora mesmo. Nada impede. Então vejam, com isso nós começamos a tirar uma série de peso dos nossos ombros. Isto é, eu não sou responsável pela direção, pelas escolhas que o meu filho, a minha filha, a minha esposa estão fazendo enquanto estado de vigília no dia a dia. Porque as escolhas
que ele fez ou ela fez enquanto dormia determina a atitude que está tendo. Entenderam? Antônio, pode dar um exemplo de como isso é sutil? Posso. Sim, Ivone, pode perguntar. Não, isso me faz lembrar um sonho que minha filha teve. Ela disse que num sonho meu filho estava numa roda de estudo e a convidou para ela participar dessa roda. Não, não vou não. E seguiu um caminho, um outro caminho. Ela disse que só no final, quando estava para acordar, que ela voltou lá, mas já tinha terminado o estudo. É assim mesmo. É assim mesmo. Então vamos lá, vamos pegar algo que é bem contemporâneo nosso. As bets, né, os jogos online. Todos nós sabemos que é extremamente prejudicial e acaba não apenas com famílias, mas leva até ao suicídio depois de tanto se afundar nesse poço escuro. Você sabe disso. E aí você, durante o sono, você dorme se perguntando, mas será que é tão viciante assim? Será que consegue mesmo controlar, dominar e controlar tudo e todos? Você dorme com essa dúvida. Esse pensamento te leva a um relacionamento, a um contato com espíritos que vão induzir você de uma forma quase que hipnótica. Vão dizer assim: experimenta uma vez, é bobagem. Não tem problema nenhum você experimentar jogar uma vez. Uma única vez, tranquilo. Portanto, se você assimila essa ideia, ao invés de combatê-la dizendo assim, isso é desdobramento, tá? Não, meu amigo, eu sei qual é o teu jogo, eu sei o que você está tentando fazer, e não adianta tentar comigo, procure outro. Você já estabelece o limite, a barreira. Mas se você cai no canto da sereia, no dia seguinte você desperta com essa influência se tornando mais patente, mais forte. E você, tô sentindo que eu posso fazer um joguinho aí e não vai acontecer nada. E é nessa forma que, num estado de vigília, sob indução da relação mental que você teve durante o sono, você entra, toma a atitude de fazer o jogo apenas uma vez. E aí você sabe o que vai acontecer. Isso acontece em todas as áreas da nossa encarnação, tá bem? Não há ninguém que está isento dessas influências. As nossas atitudes determinam claramente, sem sombra de dúvida, com quais espíritos nós tivemos relacionados durante o sono. Determina. Você olha o seu comportamento e você já tem uma ideia por onde você andou. E não pense que é fantasia, que é algo da tua mente. Não, que é isso. Se a tua atitude te leva a esse processo, é porque você esteve sim em contato com esses nossos irmãos. Se a minha atitude, por exemplo, é de me preocupar em preparar, orientar, ensinar aqueles que estão chegando à doutrina espírita, estão com seus medos, estão com seus problemas de filho, de filha, de comportamento, eu tive relações mentais com espíritos que trabalham essa área. Mas se a minha atitude é como a própria Ivone diz, de não querer estudar e ir para regiões de divertimento, no dia seguinte, quando eu acordar, a minha atitude determina esse tipo de escolha. Eu gosto disso. Não tem que culpar ninguém, não. Tá bem? Perguntas? Dúvidas? Carlos, sim, fala. Cadê você? Ah, tô vendo. Tá. Os, os medicamentos influenciam, por exemplo, o ansiolítico, eles influenciam nessa, nessa aproximação dos espíritos, nesse contato que nós levamos durante o sono para o dia seguinte, de que forma? É, peraí, só um minutinho, Carlos. Sumiu aqui meu slide, tá? Não, veja bem, eu vou responder de uma outra forma. Eles não influenciam, eles facilitam.
Ah, facilitam ainda. Facilita. Muito. Porque nós já temos o desdobramento natural, que é o sono. Se você usa um hipnótico, que é para dormir, alterando a tua química cerebral, facilita Uhum. o processo do desdobramento e dificulta o retorno ao corpo físico. Então você fica mais tempo sobre em desdobramento. Não apenas dificulta o retorno ao corpo físico, como também altera a sua capacidade cognitiva de discernimento, se aqui já tinha alguma, para optar por aquilo que talvez lhe seria favorável ou não. Então, Bom. não estou dizendo que não é necessário, porque existem certas doenças que são realmente decorrentes de processos orgânicos. Uma isquemia cerebral, um acidente, uma lesão orgânica que desencadeia uma mudança de comportamento. A medicação funciona muito bem nesses aspectos. Mas se for um processo de relação mental, não há nada de desordem no orgânico, Uhum. as coisas complicam. Porque não apenas dificulta o retorno, como interfere na sua cognição, na tua capacidade de análise, de lógica, de escolha, e facilita a tua vulnerabilidade à influência de ordens mentais. Essa é a grande questão, né? Por isso que nós fazemos estudos um pouco mais aprofundados, que eu não estou trazendo aqui, sobre os efeitos dos hipnóticos no Uhum. encarnado e no desencarnado. E tirando essa questão da orgânica, é Sim. sempre prejudicial. Sempre prejudicial. Não, se não tiver lesão orgânica, é sempre prejudicial. Como é que eu sei que tem lesão orgânica ou não? Seria uma boa pergunta. Assim, ó, tomou medicação, parou tudo. Não tem mais surtos, não tem mais atitudes as mais estapafúrdias. Equilibrou. Orgânico. Orgânico. Uhum. Tomou medicação, trocou medicação, aumentou a dose, o distúrbio de comportamento modificou um pouco, mas continua espiritual. Ok, Tem que fazer tem ok, espiritual. ok. Pode tomar o que quiser, não vai melhorar. Não vai melhorar. Uhum. Uhum. Vai complicar mais ainda, porque nenhum surto desses vai tomar as centenas de comprimidos que tem em casa, porque o médico receita um, não deu certo, a caixa fica em casa. Receita outro, não deu certo, a caixa fica em casa. Quatro, cinco caixas de medicamentos diferentes, pega todos, põe numa xícara e bebe de uma vez. Suicídio. Uau. Tudo bem? É, tudo bem, mas bem perigoso, né? Por isso a gente estuda. Né? Muito, Por isso a gente muito estuda. mesmo. É, porque no atendimento fraterno, por exemplo, eu penso que isso deve ser abordado, né, com a pessoa Deveria. que nos procura, né? Deveria. Porque se ela é dependente, se ela é quimicamente dependente de um medicamento para ter um determinado comportamento e ele não acontece, né? É um, Não é podemos um- esquecer a, o marketing enganoso, né? Que diz que é para uma coisa e não é, e não faz nada. Então tem outras nuances aí que são muito mais complexas. Mas dentro do que estamos falando, essa é a dinâmica. É, ao pensar, devo dar esse medicamento para o meu filho ou não? Ou devo procurar uma alternativa? Uma criança de 5 anos, por exemplo, que agora virou moda, né? É TOD, transtorno obsessivo de desobediência, de desafio, TDAH, é toque, autismo e vai por aí afora. Virou moda, qualquer um diagnostica isso, né? E lidar com a mente não é tão banal assim, né? Então, vai-se ao psiquiatra, o psiquiatra não tem a menor ideia do que é espiritualidade,
e já dá um diagnóstico e mete lá um Rivotril ou alguma coisa parecida na criança, já rotula. Essa criança é isso, né? Ela vai carregar essa pecha pelo resto da vida. E a pergunta é: devo dar essa medicação ou não para o meu filho ou para minha filha de 3, 4 anos de idade? Ou devo procurar alguma outra alternativa? Caso vocês queiram e tenham conhecimento disso, aconselhem uma outra alternativa, tá? Porque depois que inicia uma bola de neve, é uma avalanche, né? Não vai parar, passa para um, passa para outro, passa para outro, passa para outro. Mas o que é importante nós entendermos é que essas influências ocultas, como eu já disse na semana passada, não têm idade, não têm sexo, não têm etnia, não têm poder econômico, não tem ser inteligente ou não. Não tem nada assim que diga, esse grupo aqui está livre. Não. Porque todos nós, como personas, estamos sujeitos à influência desses espíritos. Aqui, vai estar lá no final do slide, mas vou adiantar um pouquinho do nosso trabalho. Aqui entra a necessidade dos pais terem cultura, terem conhecimento, terem estudo, buscar por si só, com tantas informações que estão por aí, coisas que vão enriquecê-los e eles vão despejar isso nos filhos, né? Mas o que nós vemos e acontece, tudo que está à disposição serve para afastar os filhos dos pais. Os pais não querem ter problemas com os filhos, então taca a tela neles e deixa-os se virarem. E estão causando aí um grande problema no futuro, tá? Mas vamos voltar aqui. O que acontece ao acordar? Todos nós vamos acordar amanhã, despertarmos. As ações, as atitudes, o comportamento que nos foram sugeridas enquanto dormimos, sugestões essas dadas pelos espíritos, e nós, ao acordar, nós temos a questão do esquecimento, nós não sabemos o verdadeiro motivo que está nos levando a tomar determinadas atitudes. Porque nós não lembramos o que eles nos sugeriram. E aqui está o primeiro passo de você tomar uma atitude. Algo está dizendo para você que não está certo aquilo que você vai fazer. Você sente que aquilo não vai dar bom, mas você faz. Mas você faz. E ao fazer, depois que a coisa aconteceu, que realmente o teu sexto sentido, o teu instinto estava te dizendo, para, pensa, medita, dá um tempo, estava certo, você descobre que aquela atitude que te impeliu a tomar determinadas formas de coordenar algo que está à sua volta, você não sabe de onde veio. Você diz assim: eu nunca pensei isso. Eu jamais passou pela minha cabeça fazer tal coisa. E é verdade, nunca passou mesmo. Que você se lembre. Que você se lembre. Exemplo disso, agora há pouco eu estava me preparando para a aula e chegou uma reportagem até a mim de um pai que deixou acorrentado uma criança até a morte com 11 anos de idade. Está aí na internet, tá? O que leva um pai a acorrentar uma criança de 11 anos de idade até o ponto dessa criança morrer acorrentada? Ele não ama o filho? Qual era o pensamento dele? O que é que aconteceu? Qual foi o processo? E ao se perguntar a ele por que ele fez isso, ele disse assim: é que eu não quero que meus filhos andem pelas ruas para não se ligarem às pessoas ruins.
e é responsável pelo assassinato do filho. Onde é que veio essa influência? Em que momento ele foi levado a fazer isso? Como se fosse algo bom, protegendo aquele que ele ama, até o ponto em que chegou. E todos nós estamos sujeitos a isso. Então, quando nós despertamos, nós precisamos observar o nosso comportamento, a nossa atitude. Como é que eu estou? Como eu me sinto? Porque é a partir daí que eu percebo para onde as minhas formas mentais me levaram. Se eu percebo que eu estou aborrecido, irritado, com um comportamento estranho que me causa desagrado, não é que isso vai dar sequência porque foi estipulado pela espiritualidade durante o sono. Nós temos a nossa inteligência, ao nosso cognitivo, onde nós sabemos que para nos libertarmos de influências maléficas que desejam nos causar dificuldades e prejuízos, é preciso nos conectarmos à espiritualidade que nos propicia a proteção que necessitamos. É aqui que entra o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha. Não aceitar pura e simplesmente, eles mandaram, eu tenho que fazer. Não. Amigos, é o momento de eu me ligar a vocês. Vou ficar aqui um pouco em meditação, procurando encontrar esse campo de energia com vocês, que eu preciso me reequilibrar, me reestabilizar, para que eu possa ter o meu dia de acordo com aquilo que é melhor, não só para mim, mas também para aqueles que estão ao meu entorno. Então, não é porque nos sugeriram coisas desagradáveis e que isso afeta o nosso comportamento no dia seguinte que nós vamos aceitar facilmente. Se eu me percebo em desequilíbrio, eu preciso me reequilibrar. Eu me reequilibro como? Com os amigos, com a espiritualidade. Dúvidas? É simples, né? Dá para entender muito facilmente isso aqui. Tá? Qual que é a questão da influência? Qual é a conclusão? O intercâmbio mental influencia a nossa personalidade, é incontestável. Isso é coisa de filósofo, de pessoas que estão fora do mundo, que ficam pensando nessas coisas. Não, isso é realidade. Né? Isso é realidade. Qual é o agravante? É o item de baixo, a personalidade. Então, o que eu sou hoje, o que a Rose é, o que a Silvia é, o que o Toninho é, que a Jéssica, todos nós, é o conjunto das características que define o seu modo de ser. Como é que eu me comporto? Essa é a personalidade. E como é que eu sinto o mundo à minha volta? Então, o que eu sou e o que eu sinto é o que caracteriza a minha personalidade. Daí a palavra persona vem personalismo. E vocês prestaram atenção que quando nós assistimos notícias na TV, no jornal, que vão falar das personalidades? A personalidade, fulano de tal, agiu dessa forma, fez isso. A personalidade, que está sujeita ao intercâmbio mental durante o sono que ela teve. Consequentemente, nós pegamos um nicho dentre vários, por exemplo, em que as personalidades são suscetíveis e aceitam de bom grado a influência do intercâmbio mental de espíritos orgulhosos, gananciosos, vaidosos, indiferentes, que são os políticos. São os políticos. Esse é um nicho em que nós precisamos pedir muito para nunca estarmos. Ou se já estivemos, não voltar. Porque é extremamente comprometedor quando nós estamos nesse nicho
porque não se limita apenas àquilo que nós vemos, vai muito além. E é dessa forma que nós podemos dizer assim, que a personalidade que se mostra para nós é apenas uma máscara para ocultar os bastidores. Aquela personalidade não define aquilo que está se apresentando. É uma falácia. E o que define é quando você olha por trás. Então, a personalidade é o produto, é o resultado dos condicionamentos que nós adquirimos nesta encarnação e nas passadas. Enquanto essa encarnação estiver durando para nós temos a oportunidade de modificarmos a nossa personalidade. Aquilo que me incomoda, aquilo que eu nunca me importei, aquilo que eu sinto que eu já estou melhor, tudo isso é o resultado dos condicionamentos que eu tive com a família, com os amigos, na escola, no trabalho, em todas as relações. Determina o meu condicionamento. Se eu sou mais sincero ou se eu sou apenas alguém que finge o tempo todo. Se eu sou alguém que finjo que eu tenho emoções e que eu sinto o sofrimento do outro, mesmo, ou se eu apenas tenho lágrimas de crocodilo. Essa questão está sendo trabalhada em nós durante a nossa encarnação. E essa encarnação se soma às anteriores, que determinam o espírito, o indivíduo. Mas, como a espiritualidade nos ensina, nós não estacionamos e nem regredimos. Por que que nós não estacionamos? Porque é impossível, pense nisso e me pergunte se for o caso. É impossível você não sofrer, estar isento da influência do meio. O meio te influencia. O teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua filha, os teus animais de estimação, o teu trabalho, tudo influencia você. E como você trabalha com essas influências é que determina o que você é. Portanto, você não estaciona. Você apenas vai ou não mais devagar. Tá? Então, guardem, a influência não é apenas da espiritualidade. Também tem a influência do meio em que nós estamos. O intercâmbio mental atua sobre a nossa personalidade, sem dúvida. O intercâmbio da influência do meio atua sobre nós, também sem dúvida. E nós somos o resultado disso tudo. Bem, exemplo de como a personalidade se manifesta. Eu vou pegar a mim como exemplo para não ferir ninguém, né? Por exemplo, estamos na reunião mediúnica. Tá? E eu olho de uma determinada forma para alguém. Eu olho e não digo nada, apenas olho. A minha personalidade se manifesta no olhar. E a pessoa entende. Percebe a influência que acaba acontecendo? E isso é com todos nós. Agora, você pode ter um olhar que vai mostrar uma personalidade que humilha o outro, que o põe para baixo, que o amesquinha, ou você vai ter uma personalidade, um olhar que faz com que o outro perceba que você quer que ele cresça, que ele se esforce mais. Assim, a influência está acontecendo o tempo todo. Até do outro pelo qual eu estou olhando, pelo qual eu estou olhando. Se eu estou olhando, se ele responde ou se não responde. Tudo bem? Dúvida? Vamos em frente. Qual é a dinâmica? Qual é o processo? Como é o trabalho? Não se culpem e não fiquem sofrendo quando nós sentimos que nós não somos estáveis, nós não somos equilibrados. Nós oscilamos. Tem hora que a gente está bem, tem hora que a gente está mal, tem hora que a gente está com raiva, tem hora que a gente está boníssimo. Esses traços da nossa oscilação
é da nossa natureza de espírito encarnado, utilizando uma personalidade para se formar como espírito indivíduo. Por isso que nós somos dinâmicos. Nós não somos a mesma coisa. E aqui, procure entender assim. A pessoa diz assim: nossa, como você mudou. Você não era assim. Você era tão bom. Você era tão pacífico. Você era tão agradável. Mas agora você mudou. Graças a Deus que você mudou. Graças a Deus. Porque você não pode se moldar à expectativa do outro. O outro espera que você seja assim. Mas o que ele espera é uma coisa, o que você é outra. O que ele vive é uma coisa, o que você vive é outra. Então a personalidade, tanto do outro quanto a nossa, é dinâmica. E vai sofrendo influência ao longo da existência. Uma namorada que não deu certo, um namorado que eu tenho saudade, um amigo que já partiu, um pai que já foi, uma mãe. Tudo isso são influências ao longo da nossa existência. E se isso não acontecesse, fosse tudo igualzinho, tudo bem medidinho, tudo padronizado, nós não nos desenvolveríamos, nós não cresceríamos. Por isso que nós não aceitamos padrões. A nossa mente, que condiciona a nossa personalidade, não aceita padrão. Tolera por um tempo, mas depois que se cansa, sai fora. Não aguenta mais, cai fora. Quem são os padrões? As seitas, as religiões muito dogmáticas, muito quadradinhas, muito disciplinadas. Quais são os padrões? Aqueles conjuntos de reuniões em que tudo é muito formatado. Você até faz parte da dinâmica, da atitude, mas o seu eu, o seu indivíduo, questiona aquilo. E chega um momento em que não suporta mais. Isso mostra que você se desenvolveu, mesmo num ambiente hostil, desagradável, que te permitiu que saísse de lá. Os outros ainda não. Por que eu falo das religiões? Porque as religiões são as que mais fazem isso. Exemplo. Se você é testemunha de Jeová, ou da Assembleia de Deus, ou qualquer congregação aí pentecostal, se você não cumprir as regras, não seguir cegamente aquilo que ali está determinado, você é banido da igreja, você é banido da congregação e ninguém mais fala com você. Você é um órfão. Você é alguém que morreu para eles. E isso é uma forma de controlar a tua personalidade. Você tem que se moldar ao padrão que impede que você seja dinâmico. Você é passivo. Você é alguém que não pode ter a mente crítica, analítica. Você segue. Mesmo que para toda a comunidade, aquilo que fizeram está, entre aspas, contra as leis de Deus. Mas como foi o pastor, como foi o bispo e outros mais que fez, é perdoado. E você sabe que isso não é. É dessa forma que a dinâmica determina as nossas escolhas. Eu fico porque todos ficam, ou eu fico porque isso é condizente com o que eu penso e me enriquece, ou eu saio porque não me serve mais e eu preciso continuar a minha jornada de aprendizado. Essa é a dinâmica. E acontece em todos os lugares. Tá bem? Qual o grande problema? Infância. O processo de desenvolvimento da personalidade. Deixa eu mostrar algo aqui para vocês. Aqui sou eu,
a minha netinha Maria Tereza e aqui a Elisa, tá? Então, eu coloquei essa foto para que vocês saibam quem é a Maria Tereza. Essa nojentinha que aí está. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ah, já viu a carinha da personalidade da danadinha, né? Então, se prepara que vem coisa brava aí. Então, o processo de desenvolvimento da personalidade, meninos e meninas, pais e irmãos e filhos, começa na infância. E olha como é interessante, vai até a desencarnação. O que você influenciou o seu neto, o seu filho, a sua filha na infância, acompanha até o final da existência material. Se você ensinou coisas que enriquecem, que permitem experiências, que acumulam, que favorecem, essa individualidade, que é o espírito depois que desencarna, passa para a espiritualidade com condições de continuar evoluindo. Mas se você colocou na existência material da infância coisas, fatos, atitudes que impediram que essa criança, espírito ali reencarnado, se desenvolvesse, acumulasse coisas benéficas, ao contrário, só o prejudicou, ele não consegue avançar na caminhada evolutiva dele. Ele retorna numa outra encarnação em situações mais difíceis, mais complexas, e sim, os pais, os avós são responsáveis. Essa é a questão. Porque o desenvolvimento mental começa fortemente e se estabelece fortemente na infância. E é ali que a individualidade vai começar a se formar, se expressar. Então, o desenvolvimento mental vai ser condicionante para o desenvolvimento da consciência no processo do mundo espiritual. Então vejam, coloquei aqui para vocês, ó, o desenvolvimento da personalidade como expressão da individualidade na encarnação terrena está relacionada com o desenvolvimento mental. Quanto melhor é o desenvolvimento mental, melhor é a personalidade. Que é esse desenvolvimento mental? É estudo, coisas, matemática, natação? Não, não é isso. É o respeito ao outro, é o amar ao outro, é o ser educado, é ser ensinado a compreender a vida, a compreender a própria existência. É esse que é o desenvolvimento mental. Claro que todo o processo lúdico faz parte, mas é isso que vai desenvolver a consciência. E a consciência em desenvolvimento vai pegar os dois níveis, o de agora, consciente, e o inconsciente. E o inconsciente. Por isso que o que vai predominar no sono não é o consciente, é o inconsciente. Por isso que a gente não lembra. Mas se você tem um desenvolvimento de personalidade na infância muito bem elaborado, muito bem trabalhado, o teu inconsciente no desdobramento, mesmo criança, é maduro, não sofre e aceita facilmente influência de outros espíritos. Porque ao desdobrar não é criança, é o espírito adulto. Não vai pensar que tem uma criança lá desdobrada, né? Sonhando. Aí, quando volta para o corpo, aí tudo bem. Aí é criança de novo. Tá bem? E aqui eu coloquei para vocês entenderem um pouquinho. Aqui, ó, o desenvolvimento mental corresponde ao desenvolvimento espiritual. Eu coloquei aqui um cérebro numa nova visão para que vocês percebam tudo que está aqui fora. Tá vendo isso que o slide, o mouse está acompanhando? Tudo isso aqui, ó. Toda essa parte aqui é o córtex cerebral, é a casca, né? Aqui é o cerebelo, tudo aqui, ó. Isso aqui é o córtex. Esse branquinho aqui, ó, todos esses branquinhos são as conexões de todas as informações que nós recebemos do meio externo e do nosso próprio meio interno, que são trabalhadas aqui no córtex. Tá bem? São as vias de conexão.
Tudo bem? Assim, quanto mais eu estimulo o córtex visual, auditivo, olfativo, gustativo, quanto mais eu trabalho o processo dos núcleos, onde está o hipocampo, o hipotálamo e etc e tal, mais rico se torna de informações essa área aqui, ó, mais rico. E é essa área do córtex, da casca, que vai corresponder ao teu aprendizado, ao teu nível de conhecimento. E o teu nível de conhecimento corresponde ao teu desenvolvimento como espírito. Daí que eu sempre digo para vocês, é preciso estudar. Estuda o que quer. Eu não gosto desse negócio que o Antônio mostra. Tudo bem, vai estudar outra coisa. Tá? Mas precisa. Senão não enriquece. O teu desenvolvimento mental não acontece. Tá bem? E aqui a encarnação. A finalidade da encarnação é o aperfeiçoamento da individualidade, que é o espírito. Então vamos lá. Todos nós somos espíritos encarnados, na persona de cada um de nós. Quando saímos do corpo físico e desencarnamos, nós somos individualidade. Então tem um indivíduo, espírito Antônio, é a soma de todas as suas personalidades, mas a última é que predomina, e assim por diante. Por que é importante entender a encarnação? O espírito toma um corpo, então esse corpo nosso é compatível com a matéria, com a energia do mundo em que nós estamos, no planeta Terra. Em cada mundo que nós encarnamos, nós progredimos de acordo com a compatibilidade da matéria em cada mundo. Se o meu desenvolvimento mental não me permite encarnar em um mundo em que está mais evoluído do que esse do planeta Terra, não adianta pensar que basta eu não fazer o mal ou praticar o bem, que é suficiente para que eu vá para outro mundo. Não é isso. Está muito além disso. Porque é preciso o aperfeiçoamento da individualidade, que é o espírito. Quem que desenvolve isso? Quem que aperfeiçoa isso? A tua capacidade mental. É isso que acontece. Que vai determinar o que em nós? O peso específico do perispírito. Quanto mais leve o perispírito, menos material é o mundo que você habita. Quanto menos material é o mundo que você habita, menos provas e expiações. Quanto menos provas e expiações, mais tranquila a sua existência. Mais tranquila a sua existência, a morte não tem a mesma conotação que tem aqui. Quem que determina isso? O teu evoluir mental como espírito. Porque quando você desenvolve a sua capacidade mental e de aprendizado e você vai conformando e melhorando a sua individualidade, os quesitos bondade, maldade, ganância, materialização, tudo isso vai desaparecendo naturalmente. Não há um esforço para isso. Naturalmente, quanto mais leve é o teu perispírito, menos você se importa com a matéria. E isso é inato no espírito. É dele já. Pode errar? Pode. Pode errar. Por coisas que ainda não aprendeu. Mas não tem mais essa força atrativa da matéria prendendo-o a um mundo como o nosso. O erro pode ser moral, ético, mas não mais material. Quase o final. Qual é a influência do encarnado? Como é que nós influenciamos um ao outro? Nós, como encarnados, na sociedade da Terra, somos responsáveis pela evolução do planeta, materialmente, e tornamos-nos agente da evolução da sociedade. Aqui, vou resumir. Esqueçam, ignorem aquela conversa de que virão naus carregadas de espíritos para modificar o nosso planeta. Não, não.
há sim legiões de espíritos se aproximando do planeta para modificar em nós o quê? O nosso entendimento evolutivo de sociedade. Não haverá maltratos de animais, não haverá extrema pobreza, não haverá. É isso que vai ser trabalhado. Então, a influência do encarnado que estamos fazendo hoje vai refletir no futuro do planeta. Essa compreensão de como a vida prossegue. Os espíritos dos pais exercem influência no nascimento dele ou não? Exerce uma influência grande. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros, então nós somos responsáveis uns pelos outros. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Não é pela fortuna. Não é equivocadamente acreditando que colégios de renome educam. Ao contrário, doutrinam e formam seres horríveis. Seres extremamente desequilibrados e estudar em colégios de renome. Então, a tarefa dos pais, se eles não as cumprirem, os avós, são sim responsáveis pelo espírito que faliu. Porque alguns homens muito inteligentes, por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, homens inteligentes, podem ser espíritos superiores? Podem, mas são viciados. A resposta está bem aqui ao lado. Não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens inteligentes. Conversei com um hoje. Que então cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. Tá? Então, o fato de nós sermos inteligentes, às vezes, é um grande problema. Às vezes, a inteligência te coloca em situações dificílimas. Porque esse fato de ser inteligente não está relacionado ao teu comportamento moral e vai te colocar facilmente sob influência de espíritos mais imperfeitos que você e tão inteligentes quanto. É isso que ele está dizendo aqui. Inteligência não é sinônimo de espírito evoluído. O espírito progride em marcha insensível, ascendente, mas o progresso não se efetua em todos os sentidos. É preciso entender isso. Durante um período da sua existência, o espírito se adianta em ciência, em outro em moralidade, em outro em arte, em outro em música, e assim por diante. Tá? Então, a encarnação ela não é suficiente para nos fazer evoluir em todos os sentidos. Cada um de nós estamos evoluindo nessa encarnação em um sentido. Mas esse sentido que nos foi colocado e que nós aceitamos tem que ser trabalhado, tem que ser realmente evoluído. Pode o homem se livrar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode. Pode. Esses espíritos só se ligam àqueles pelos seus desejos que os chamam ou que pelos seus pensamentos os atraem. Então, aqueles espíritos que estão conosco nos perturbando é responsabilidade nossa, porque os nossos desejos, o que eu quero, nossa, eu queria tanto isso, o meu pensamento vai atraí-los. Eles renunciam quando o homem resiste à vontade deles? Aí o amigo responde: o que queria você que eles fizessem? Quando não conseguem, abandonam o campo. Eu não consigo influenciar a Larissa? Estou há um ano na cabeça dessa menina nem percebe que eu estou aqui. Ah, não, vou procurar alguém mais fácil. Chega, não quero mais ela. Vou procurar, tem um cara que fala muito aí, vou procurar ele. Facinho, facinho. Sou eu, né? Então, a influência depende de nós. Mas ficam espreitando, eles ficam de tocaia. Quando acontece um momento propício, eles atacam. Uma raiva, um ódio, um desejo de vingança, um planejamento de algo muito ruim. Né? Isso é comum, queridos, eu acho que eu já terminei aqui.
Acho que esse é o último slide. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Aqui tal. Praticar o bem, acreditando em Deus, repelindo a influência dos espíritos inferiores, e vocês saem do império deles. E não atender às sugestões dos espíritos que suscitam maus pensamentos. Aqui não é que o espírito vem trazer uma mensagem que a Vânia às vezes já passou por isso, nem tanto mais. Às vezes o espírito vem trazer uma mensagem que nos incomoda. Ela é uma mensagem pesada, é uma mensagem às vezes até que nos causa um certo asco. Fala, nossa, isso está estranho, não estou gostando disso. Mas ele não está te sugestionando, ele não está te influenciando, ele está contando o que ele passou, a influência que ele teve, como ele foi sugestionado, o que aconteceu com ele. Ele está ensinando com a experiência dele aquilo que nós estudamos. Então, quando espíritos trazem maus pensamentos, fazem discórdia, viu aquela pessoa, olha aquela, não são bons espíritos e nos insuflam para o mal. E aqui terminamos. Muito bem, eu estava dizendo a vocês que. Deixa eu fechar aqui. Voltam, acho que uns 5 minutos dá para a gente falar. Então, eu vou deixar aqui esse tempo aberto para você, caso vocês queiram fazer perguntas. Mas é muito importante entender que as más influências, elas não são como a gente imagina, que o espírito vem e fala, olha, você vai fazer isso, para que aconteça. Não, não é dessa forma. A má influência ela vai trabalhar a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso ego, ela vai trabalhar a nossa compreensão equivocada de certo e errado, ele vai trabalhar nesse sentido. Mas sempre vai terminar mal essa história. Tá? Então, começou a ter discórdia, pensar mal de um amigo, se sentir incomodado, se recolhe, entra em prece e pede ajuda, porque se deixar, vai longe. Tudo bem? Influência do campo mental sobre encarnados e desencarnados. Dúvidas? Passei todos os problemas e passei a solução também, né? Lá no final. Muito fácil. A semana que vem a gente vai mudar de tema. Não vamos entrar nesse tema mais, não, que já é o suficiente. Entendeu, Jéssica, o que acontece com você? E conosco, né? Nós. Ninguém está livre, não, viu, gente? E o espírito sempre se arrepende. Não pense que tem espíritos que vão ficar aí para sempre como está. Ele sempre vai se arrepender. E sabe por que ele se arrepende? Porque ele entra em tédio. Ele fica entediado com o que ele faz. O que faz a influência para desequilíbrio, né? Chega um momento que ele não tem mais alegria em fazer aquilo. Ele cansa. E aí ele procura outra saída. É a mesma coisa você ouvir uma música 300 vezes, a mesma música. Chega uma hora que você fala, não aguento mais essa música. Quero ouvir outra coisa. Oi, Lilian, tudo bem? Todos bem? Alguma pergunta? Quanto tempo tem, irmão? Você tem 8 minutinhos. 8 minutinhos, 8 perguntas, vamos lá. Não, é 4, né? É, às Pelo vezes não, menos, às vezes dá uma só, né? 2 minutos. pelo menos um minuto para a resposta. É verdade, no mínimo. É interessante, nós vamos nos dando conta da importância, né, que temos naquilo que está à nossa volta, tanto na espiritualidade quanto como encarnados. E que muito das doenças que nos acontecem, das depressões, das esquizofrenias, das tristezas, das raivas, dos crimes, das drogas, muito disso que a gente considera como ruim, como mal, quem começou o processo fomos nós mesmos. Isso não vem do nada, né? Isso vem por lei de atração. Tá? Você pode perguntar assim: mas e o recém-nascido? Ele ainda não fez nada, mas lá no livro dos Espíritos está bem claro. Ele é um espírito antigo, muito velho, cujo
processo daquilo que fez continua com ele. E, portanto, ele já é sujeito à influência de outros espíritos. Mas, se nós não tivéssemos o amparo da espiritualidade e o recurso da mediunidade, nós estaríamos perdidos. A mediunidade, ela é a porta que nos mostra esse mundo e traz respostas para nós, né? Alguns acreditam, outros não. Dentre os que acreditam, acreditam porque têm interesse próprio e outros que acreditam porque sabem que é o caminho mesmo, né? E quanto aos médiums, ostensivos principalmente, é importante ter esse conhecimento porque ele vai se libertando de travas e amarras. E ao se libertar, ele começa a ampliar o desenvolvimento mental dele. Quanto mais ele amplia o desenvolvimento mental, melhor, mais profundo é o processo evolutivo que ele mesmo consegue. Cada um de nós só evolui por nós mesmos. Esperar que alguém vá empurrar e dizer, ó, agora eu vou te ajudar a chegar ao topo, esquece, não acontece assim. Pode ter aqueles que amparam, eu preciso de ajuda, vem e ajuda. Mas a caminhada é nossa. Antônio, Oi, querido. esse que nem estava falando, e esses espíritos que vêm, que fica, que nem fica atormentando, né? E fala, você fala, né? A mesma coisa que eu vi a música 300 vezes, aí eles cansam e acaba indo embora. Se arrepende mesmo e não volta mais? Às vezes eles voltam para pedir desculpa, né? É mesmo? Ou já aconteceu comigo, com o Toninho, com vários. Me perdoa, irmão, pelo mal que eu te fiz. Eu não sabia. Ô, abençoado! Aí, o abençoado. O abençoado passa toda noite. Vamos lá. Aí é a gente que tem que estar preparada para dar o perdão, né? Na realidade, sim. Porque no meu Ma- Mas quando ele volta, eles vêm com uma energia, eles não retornam assim, vou lá. Eles vêm com uma energia tão doce, tão suave, tão profunda, que ele te envolve. E Ah, você não, você sente, e você, meu irmão, vai em paz, você não me fez nada, eu reconheço que era um momento difícil para você. É de coração que você fala para ele. Quantas vezes já aconteceu comigo, Antoninho? Quantas vezes? Persegui você 3 anos. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Causei-lhe as maiores dores e você nunca me ofendeu. Me perdoa. Você vai falar para ele não? Aí você fica pior que ele se você falar não. Você é pior que ele. coitado. E não é um perdão zombeteiro, né? Um perdão banal, né? É. Não. É um conflito. Não podemos esquecer que nós vivemos uma sociedade de conflitos, né? Então, se alguém escutar essa nossa conversa, ou mesmo alguns de vocês podem estar pensando assim, mas eu acho que até entendo o que está falando, mas é uma tremenda bobagem. Eu vejo de outra forma. É o conflito do próprio eu, do próprio espírito né, encarnado. Mas é um processo de aprendizado. Mas sim, sempre haverá arrependimento, sempre. Tem Então, até desencarnado ouvindo, né? não, claro, estão assistindo a nossa aula aqui. Tem até desencarnado aqui. Meio que. Não é bem assim. Claro, vamos falar da mesma, porque é um nível de entendimento. Hoje eu conversei com um espírito, um mentalista, hipnotizador. E ele começou o processo de aprender hipnose dele em 1508. 1508 na Europa, ele já fazia hipnose. Você vê que é antigo isso, né? E ele hipnotizou tanta gente, tanta gente, tanta gente, claro que com más intenções. Encarnação após encarnação. Ele nascia e foi a mesma coisa. E hoje
o médium disse assim: olha, tem um espírito aqui que só fica dizendo, tem um espírito que só diz assim, ora, como é que é? Ora veja. Só falava isso, ora veja. O espírito fala o tempo todo, ora veja, ora veja, ora veja, ora veja. Ao iniciar o trabalho de socorro, eu percebi que ele estava hipnotizado, esse espírito estava sob hipnose. Aí fiz todo um trabalho para ele sair do transe, fiz regressões de 3 vidas dele, e ele saiu da hipnose. Mas ainda tem mais coisa para fazer. E depois eu falei assim: vamos ver se a gente consegue conversar com o hipnotizador, né? Para saber por que ele fez isso durante tantas encarnações, uma após a outra, né? E vamos ver o que vai dar. Eu esperava que fosse assim um embate mesmo, assim, ele bravo e que eu tinha atrapalhado o trabalho dele e tal. E o médium disse assim: não, ele está muito tranquilo, ele está até agradecido. E eu tenho a impressão que foi ele que trouxe o cara para você tirar do transe. E foi exatamente isso que aconteceu. O espírito se apresenta, conta a história dele e diz que, por ser muito inteligente, por ter acesso a material que estava oculto pela igreja. A igreja tem muita coisa oculta sobre hipnose, sobre mentalização, né? Eles não mostram. Como ele era da ordem, ele tinha acesso às bibliotecas, ele adquiriu esse conhecimento, ele estudou tudo isso e passou a usar a favor dele. E isso foi por muitos anos, por muitos séculos, até que chegou um momento que ele ficou cansado. Ele não tenho mais, o que eu vou fazer mais? Eu não estou entediado, não consigo mais fazer nada. E aí o trabalho dele foi tirar os que ele tinha colocado em transe. Só que esses, como estão num transe muito mais profundo, ele não consegue tirar, porque a simples presença dele, quando ele se aproxima, o transe aumenta. E isso é comum, tá? Só a presença do hipnotizador já leva a pessoa no transe, ele não precisa nem falar nada. Nossa, Não precisa nem falar nada. É só dele ver. Então ele trouxe para alguém que não tinha nenhuma relação com o espírito, que sabia, que sabe das técnicas e para poder tirá-lo do transe. E foi o que eu fiz. E ele veio agradecer. trouxe Entendeu? para Arrepende, Vossa arrepende. Excelência. Arrepende, Para arrepende. eminência, para eminência. É Trouxe, claro que a história dele é meio semelhante à minha, né? é, Meio é, semelhante à minha. Por isso que ele veio buscar ajuda. E a é, gente ajuda. trouxe para eminência. Sem orgulho nenhum. Fosse para um embate, eu ia trabalhar com ele também, conversando sobre conhecimentos, né? Bom, então vamos lá, acabou. Acabou. Beijos a todos, até mais, irmão. Corte as cabeças. Tchau, tchau. 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 Corte-lhe as cabeças.